Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e vamos a um vídeo. Existem objetos que podem trazer maldição para sua casa ou para você? Antes disto, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e vamos lá. Alguns acreditam que sim, dependendo às vezes do segmento religioso, ela acredita que existem objetos que podem trazer maldição. Ou será que isso não passa de superstição? Alguns acham que até pinguim de geladeira não pode ter em casa, porque é algo para dar sorte, segundo alguns. É um objeto de sorte. Então, para alguns, até pinguim de geladeira não é correto. Nesta mensagem, vamos se basear em um versículo bíblico, Deuteronômio capítulo 7, verso 26, sempre baseando na Bíblia. Não meterás abominação em sua casa. O contexto deste capítulo, desse versículo, o contexto se refere ao ouro e à prata que revestia os ídolos dos cananeus. Então, se baseando nisto, temos a certeza que qualquer coisa vinculada à idolatria deve ser destruída ou não deve ser trazida para dentro de casa. Quando alguém se converte, deve destruir objetos para finalidades semelhantes, bem como objetos tidos como de sorte, como objetos únicos, com finalidades únicas. Quando se converte, deve jogar fora, por exemplo, roupas mundanas que a moça e a mulher usava, que ela usava antes da sua conversão, não tem por que guardar, se não vai mais usar. Roupas mundanas como shorts sensuais, baralhos, roupas com estampa de rock, com estampa de atores e personagens mundanos da TV, símbolos mundanos e tudo vinculado ao pecado. Tudo que é vinculado ao pecado e ao mundanismo deverá ser jogado fora. Em Atos 19, verso 19, lá cita mágicos, quando se converteram, eles queimaram os livros. Tudo que é mundano, literaturas imundas, devem ser queimados, roupas, livros, discos, CDs, e tudo aquilo que é mundano deve ser jogado fora, queimado, põe na churrasqueira e taca fogo. Existem objetos que vou chamar aqui de duplo sentido, para ficar mais fácil explicar, como vela branca, fita, sal grosso e outros objetos que são usados com outras finalidades também. São objetos que têm mais de um significado ou uso. Estes não tem problema ter em casa ou usar. A vela branca, muitos têm, a maioria das pessoas tem em casa, para quando acabar a luz, ela ter. Nós aqui em casa sempre tivemos, mas eu acho que agora, nesta ocasião, não temos. Então, se acabar a luz agora, eu vou ficar no escuro. Então, usam fita para fazer simpatia, mas também se usa para amarrar o cabelo. A vela branca se usa para fazer simpatia, para fazer feitiço, mas também usa para iluminar quando não tem energia elétrica. Então pode ter. E existem outros objetos que são comprados com finalidade única, como vela vermelha, vela preta e outros artigos que não precisa citar nomes, onde tem lugares apropriados para comprar. Esse tipo de material que não precisa citar, né, onde isso é usado. E nem o local onde isso é vendido, que todo mundo sabe. São coisas com finalidade única. Ninguém vai numa loja de materiais daquela religião para comprar vela vermelha e preta para usar quando faltar energia elétrica. Imagens de escultura que representa divindades, que está cheio por aí, não pode. Quem tinha quando se converte tem que jogar fora.
Imagens que representam alguém que morreu, essa pessoa virou santa, quando se converte tem que jogar fora, quebrar. E outros objetos que podem ter como um duplo sentido, um duplo uso. Vai depender da forma que cada um interpretar alguns objetos de duplo sentido, vamos dizer assim, como crucifixo e pinguim, pinguim de geladeira, que alguns tinham o pinguim como objeto de sorte. O crucifixo, até mesmo evangélicos usam. Eu já vi muitos pela internet evangélicos com crucifixo e dizem que eles olham para o significado da cruz e não para ela como um objeto sagrado. Olham para o significado. No passado, muitos tinham até a televisão, como objeto de maldição, por isso não tinham em casa, porque tinham como um objeto de maldição. Hoje até eles têm em casa, aqueles que muitos desses que tinham como maldição agora têm. Se fosse objeto de maldição, todos eles estariam amaldiçoados. Êxodo capítulo 20, verso 4, deixa claro: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Veja bem, imagem de escultura. Essa imagem pode ser semelhança de coisas que há no céu, como anjos, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra. Você não pode ter imagens de coisas que chamam de divindades, ou as têm como divindades. Qualquer objeto, de coisas que há no céu, na terra, no mar, qualquer lugar, que muitos têm como divindade, não pode ter em casa, ainda que você não tenha isso como uma divindade. Coisas também que dividem opiniões, o correto não é fazer, como presépio de Natal e anjinhos de cerâmica ou de gesso que seja. Muitos não concordam. Por exemplo, o presépio de Natal não passa de um enfeite. Ele é um enfeitinho e mais nada. Você não vai idolatrar ali os bichinhos que estão ali. Mas muitos que passarem e verem vão dizer que é objeto de idolatria. Então se aplica o princípio de Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho ou qualquer outra coisa em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. O que Paulo quis dizer? Se o comer carne e o beber vinho escandalize, então não come e não beba. Tudo que causa escândalo e divide opinião, então o correto é não fazer. Agora, na questão de maldição em objetos, como algumas igrejas têm, objetos que seja pecado, caso a pessoa possua, Deus deixará de abençoar a pessoa porque estará em pecado. Não tem por que ter um objeto pecaminoso em casa, como esses que eu citei, e outros que não citei também. Tem alguns que acreditam que demônios se escondem em objetos. Alguns não acreditam em objetos que trazem maldição e outros acreditam. Eu não acredito em objetos ungidos como fazem algumas igrejas. Ungir objetos para proteger ou para dar sorte. No Velho Testamento ungiam objetos com finalidades específicas, para consagrar a serviço de Deus, como utensílios do templo, vestes sacerdotais e outros. Ungidos, que é consagrar, eram consagrados a serviço do templo, a serviço de Deus. Que inclusive pessoas eram consagradas com unção, como Davi, Saul. Agora hoje, como fazem por aí, ungir o gato, ungir o cachorro, ungir o carro, para não ser roubado. Não tem base bíblica no Novo Testamento, e nem no Velho também. Ungir um animal, um cachorro, como fazem por aí. Eles te dão óleo ungido para você sair ungindo a casa toda, para proteger contra demônio. Demônio não tem medo de óleo, não. O diabo usou o Salmo 91 para afrontar Jesus, para tentar enganá-lo com o Salmo 91. Ele citou o Salmo 91. O diabo não tem medo de Bíblia. Ele tem medo de quem vive o que está escrito lá. Ungir um carro acreditando que estará protegido contra roubo, para alguns isso pode ser superstição. Tudo bem que é feito pela fé, é mesmo o caso do copo com água.
né, que as pessoas colocavam em cima do rádio ou em cima da TV, que agora não dá mais porque a TV tem tela fina, a pessoa está evidenciando a tua fé, a fé. Então, pela fé, a pessoa poderá ser abençoada ou protegida porque ela tem fé. Ele está fazendo algo que não seria necessário, mas é por fé. Então tem coisa que é a evidência da fé da pessoa, ainda que não seja necessário, mas ela evidenciou a sua fé. Então tem esse outro lado aí. Eu mesmo não sou a favor de certas práticas e também não faria. Ou então que unção tenha poderes milagrosos. Mas as igrejas não explicam direito, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Menos a Assembleia de Deus, porque ela não faz isso não. Né? Cada igreja tem seu defeito, nada é tão perfeito, 100% perfeito. Mas isso não é, a Assembleia de Deus não faz isso não. Até que eu saiba não, né? Então é isso aí. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo.